Mas eis aí, né? Eis aí uma coisa que ninguém entende. Mensagem subliminar de filme. Cara, tem vários filmes com mensagens subliminares que, na verdade, nem se pode chamar de subliminar, porque basicamente não é. Vamos lá. Olha só que louco. Pega o livro de Eli, por exemplo. O que basicamente é o livro de Eli? Ele é o protetor da Bíblia, né? E aí, aquela Bíblia é uma Bíblia que ela não tem letra. Ela basicamente é uma linha, ela está escrita num sistema de códigos onde o Eli ele lia com, acho que com a mão, mas enfim, ela não tem letra. Contanto que uma hora o Hedrid, né, que é o cara aquele que ficava o tempo todo buscando a Bíblia, por quê? Isso a gente vai entrar depois. Mas enfim, quando ele pega a Bíblia, quando o Hedrid pega a Bíblia, ele vê que não tem texto. Ele lia aquilo de uma outra forma. Entendeu? Aí você pega. São poucos que de fato são capazes de entender a Bíblia. Olha o código. Saca o código. São poucos que são capazes de entender a Bíblia. Viu? Por quê? Eli conseguia ler. Quando o vilão pegou a Bíblia, ele não conseguia ler. Né? Porque, de fato, a Bíblia não tinha texto. A Bíblia estava codificada. De forma tal que só Eli conseguia ler. Poucos serão capazes de ler e interpretar a Bíblia. E aí, em um outro momento, você pega o motivo pelo qual o Hedrid ele vivia correndo atrás da Bíblia. O Hedrid é aquele cara que, inclusive, tem uma outra mensagem subliminar também. Né? Na história do filme, onde o Hedrid ele tá lendo, né? Ele tá lendo livros, ele fica o tempo todo lendo livros, enquanto os escravos dele, os caras que vão fazer as palhaçadas lá na rua, né, que vão assaltar gente, enfim, buscar materiais preciosos. Enquanto esses caras, eles ficam o tempo todo nos bares, rodeados por prostitutas, o tempo todo transando com as prostitutas. Enquanto isso, o cara, o líder, meio que o imperador daquele lugar, ele tá fazendo o quê? Ele tá lendo. Enquanto todos estão se distraindo com aquelas distrações, enquanto todos estão imersos na futilidade, ele tá lendo. Né? E aí você vê a posição deles de líder e leitor e a posição dos outros de escravo e distraídos, medíocres, envolvidos com coisas fúteis. Olha a mensagem aqui. E aí você pega agora o motivo pelo qual o Hedrid, né, o cara que vivia correndo, caçando Eli, porque na verdade ele percebeu que a Bíblia estava na mochila que o Eli carregava. Né? Inclusive o Eli aí é o grande Denzel Washington. É massa, o Denzel é massa. E aí o que acontece? O Hedrid, ele busca a Bíblia porque ele acredita que a Bíblia é uma ferramenta dos fracos para controlar os fracos e os oprimidos. Ou seja, que a Bíblia é uma ferramenta de manipulação. Que o conteúdo bíblico é uma ferramenta de manipulação. Olha a mensagem que mata tudo, né, cara? Que a própria Bíblia, ela é uma ferramenta de manipulação. E de fato, a gente não pode negar que é, né? Hoje, inclusive, vários meios religiosos manipulam as pessoas por meio da Bíblia. Fazem as pessoas correrem atrás de ilusão, até mesmo viverem numa ilusão. Então, você tem mais essa mensagem, né? Que não é tão subliminar assim, pelo amor de Deus. Isso tá bem claro no filme, na verdade. E o objetivo incessante dele é encontrar a Bíblia para controlar
os fracos, o que ele chama de fracos e de oprimidos, né? Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia, basicamente, quando ele se refere a fracos e oprimidos, ele também quer dizer pessoas desesperançadas, enfim, todas aquelas pessoas que muitas vezes buscam, né, determinados meios que proferem o conteúdo bíblico, muitas vezes até distorcido, na maioria distorcido, e que basicamente trabalha nessas vertentes, entende? Então aí você já para e já começa a perceber. Nossa, olha só, tem mensagens aqui. E tem várias. Você pega, por exemplo, o filme O Poço. Então, pô, aquele filme ali é um balaio de mensagem subliminar, né? É um balaio de mensagem subliminar. Ou seja, começa pelo motivo de que todos vão para o poço com uma ferramenta de sobrevivência. Todos, uma faca, uma arma. O cara leva o quê? Um livro. O cara leva um livro. Tanto que ele chega lá, o companheiro de cela dele pergunta, cara, por que tu trouxe um livro? Eu trouxe uma... Ele fala como é que é o nome da faca dele? Samurai Plus. Aí ele basicamente usa lá a Samurai Plus, a faca dele, ele trouxe a Samurai Plus, enquanto o outro cara trouxe um livro do Dom Quixote de La Mancha. E queria ler pro cara. Entendeu? Mas, olha que louco, né? O único cara que levou o objeto mais inusitado, que no caso é o livro, é o único que sai do poço. Por quê, né? Porque o único cara que leva um livro pro poço é o único cara que sai do poço. Porque o conhecimento liberta. Olha só, a outra mensagem subliminar que a gente tem aqui. Porque o conhecimento liberta. Percebe? E aí, enquanto todos querem matar uns aos outros, ele quer ler. Enquanto todos estão pensando em si mesmos, ele estava pensando no próximo. Poxa, vai chegar lá embaixo, o cara não vai ter o que comer, vamos dar um jeito de ajudar. Né? Então, cara, a gente tem todas essas mensagens subliminares em vários filmes. Isso é interessante a gente ficar atento e buscar essas mensagens, né? Porque, inclusive, isso é uma maneira da gente treinar a nossa mente, da gente treinar a nossa percepção, né? Acerca das coisas. Porque, cara, tem muita coisa acontecendo nesse mundo. Essa é a realidade, tem muita coisa acontecendo nesse mundo. E se o cara não tá atento, entendeu? Fica um pouco difícil a gente ser agente de mudança. Fica um pouco difícil da gente ser pessoas, né, agentes, pessoas que vão atuar num sentido de gerar uma transformação. Entendeu? Porque, cara, na boa, se eu estou aqui, eu tenho um motivo pelo qual estar aqui. Tudo que foi criado tem o seu sentido. Você também tem o seu sentido, né? E tem um motivo para você estar aqui. E eu não tenho dúvida que esse motivo é cooperar. Eu não tenho dúvida que esse motivo é servir. Pode ver. Todo o sentido da vida está em servir o próximo. Por quê? Por quê? O sentido é o servir. O sentido é o servir. E quando você está cooperando com a formação de boas ideias, quando você está cooperando com a formação de um mundo melhor, você está servindo esse mundo. Entende? Então, eis aí o caminho para a gente também construir um mundo melhor. Sem dúvidas. Né? É de fato servir. Mas é legal isso. Cara, eu fico pescando vários. Eu fico pescando vários. Quando eu tô assistindo um filme, eu tento pegar
cada mensagem que eu puder pegar. Livro de Eli é fantástico. Livro de Eli é fantástico. Esse O Poço também foi muito bom, dá uma lição. Inclusive mostra como as pessoas reagem em condições de... em condições extremas, né? As pessoas, elas meio que perdem um pouco da razão. Elas agem muito por meio da emoção, né? E essa ação por meio da emoção, sem o uso da razão, nos torna extremamente animais ao invés de seres humanos. Né? O ser humano, ele tem a possibilidade de ter esse equilíbrio entre razão e emoção. É o que faz dele um ser humano. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Não é você ser completamente emotivo e não é você ser completamente racional, mas haver um equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque muitas vezes a ação por meio da emoção, ela é negativa. Quer dizer, a ação por meio da emoção, ela é negativa. E a razão, ela vem para frear. Ela vem para dar um stop. Ei, chega, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, essa ação não é a melhor. Por exemplo, nesse caso do poço, a razão era fundamental. A razão era o que ia trazer a consciência de que, peraí, não sou só eu que tenho uma vida para manter. Os outros também têm. Entendeu? Mas o agir na emoção era logo o agir de eu só tenho que garantir a minha vida. Se eu tenho a oportunidade, ou seja, se eu estou num nível superior, porque no poço era assim, né? Só tinha acesso à comida quem estava nos níveis mais próximos do 1 e não tinha quase que nenhum acesso à comida quem estava mais próximo dos níveis, não sei, não lembro até que nível ia abaixo, eu acho que era até 300 e pouco. Bom, não lembro agora, mas quem estava mais nos níveis mais a fundo, né? E olha que louco, né? Onde era que estava a chave para sair do poço? A chave para sair do poço era a salvação de uma vida, que no caso foi a vida daquela menininha que o cara encontrou lá nos níveis, lá nos últimos níveis, né? E a salvação, ela estava no último nível, aonde todo mundo acreditava estar a morte. Estava a salvação. E a salvação era a menina, que basicamente ele pegou e foi o passe dele para sair do poço, que foi salvar uma vida. Viu o que salva as nossas vidas? É salvar uma vida. E isso é interessante. E, cara, muitas pessoas não perceberam isso naquele filme. Muitas pessoas não perceberam isso naquele filme. Muitas pessoas. Então, que nós possamos estar mais atentos para isso, né? E isso faz uma diferença muito grande quando a gente, enquanto a gente estiver vivendo aqui, porque a percepção, ela vai ser o que vai te permitir, de fato, encontrar aquelas coisas que são extremamente importantes para sua vida, porque nem tudo tá claro. Às vezes as coisas elas estão subliminares e é só uma visão treinada que vai encontrar. Sem dúvida.